Você já ouviu falar de tubarões que aparecem mortos, sem sinais claros de luta? Sem pedaços arrancados. Sem sangue espalhado. Sem marcas de mordida que façam sentido. Apenas cortes profundos. Marcas estranhas. E corpos enormes aparecendo no oceano como se alguma coisa tivesse atacado e desaparecido logo depois. O mais estranho é que isso acontece justamente em uma das regiões mais vazias do Pacífico Sul. Porque existe um predador que quase ninguém vê. Um animal tão profundo, tão lento e tão invisível, que durante décadas os cientistas nem tinham certeza se ele realmente caçava. E talvez seja exatamente isso que torna essa criatura tão perigosa. Ela não caça como um tubarão branco. Não persegue como uma orca. E provavelmente nem precisa correr atrás da presa. Mas se você observar certos ataques registrados no Pacífico, existe um padrão muito estranho surgindo. Um padrão que pode apontar para uma espécie capaz de atacar sem deixar praticamente nenhum rastro. E o mais assustador é que esse predador pode estar vivendo em uma área do oceano onde quase nada consegue sobreviver. Porque no fundo do Pacífico Sul, existem criaturas que evoluíram para desaparecer completamente da escuridão. E talvez uma delas tenha se tornado boa demais nisso. O oceano profundo é estranho por um motivo simples. A maioria dos predadores do planeta depende de velocidade, visão ou força bruta. Mas nas profundezas do Pacífico, essas coisas começam a perder utilidade. Abaixo de 1000 metros, quase não existe luz. A pressão é absurda. E comida é tão rara, que desperdiçar energia perseguindo algo pode significar morrer dias depois. Então alguns animais começaram a evoluir de maneira completamente diferente. Em vez de velocidade, eficiência. Em vez de perseguição, silêncio. Em vez de ataques violentos, ataques perfeitos. E isso provavelmente explica por que certos predadores das profundezas parecem quase invisíveis quando atacam. Um dos exemplos mais estranhos disso é o Somiosus pacificus, também chamado de tubarão adormecido do Pacífico. E apesar do nome parecer inofensivo, ele pode ultrapassar 4 metros de comprimento. Alguns pesquisadores acreditam que indivíduos maiores podem existir em regiões ainda mais profundas do Pacífico Norte e Sul. Mas o mais estranho não é o tamanho. É a forma como ele caça. Porque esse animal é absurdamente lento. Estamos falando de um tubarão que normalmente nada devagar demais para perseguir focas saudáveis, leões marinhos rápidos ou peixes velozes. Só que, de alguma forma, restos dessas presas continuam aparecendo no estômago dele. E é aí que as coisas ficam estranhas. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que ele apenas se alimentava de carcaças. Basicamente um limpador gigante do oceano profundo. Mas então começaram a surgir registros que não combinavam com isso. Animais rápidos apareciam feridos com cortes profundos. Peixes grandes desapareciam sem sinais claros de perseguição. E algumas focas apresentavam marcas que lembravam mais emboscadas do que ataques violentos. Então surgiu uma hipótese desconfortável. E se ele não fosse lento porque fracassou como predador? Mas por que evoluiu para não precisar correr atrás de nada? O Pacífico Profundo cria um problema muito específico. Se você gasta energia demais, você morre. Então vários predadores das profundezas evoluíram corpos enormes, metabolismo lento e movimentos mínimos. É quase como se o oceano tivesse criado predadores baseados em paciência. O tubarão adormecido faz exatamente isso. Seu corpo produz compostos tóxicos que deixam sua carne praticamente venenosa para muitos animais. Seu metabolismo é extremamente lento. E ele consegue sobreviver longos períodos consumindo pouca energia. Mas existe outro detalhe ainda mais estranho. Ele quase não faz esforço para nadar. Então como um animal assim consegue capturar presas rápidas? Bem, talvez porque ele ataque quando elas não conseguem reagir. Pesquisadores começaram a perceber que muitas presas encontradas no estômago desses tubarões eram animais que descansavam em águas profundas ou realizavam migrações verticais durante a noite. E isso muda completamente a imagem dele. Porque talvez ele não seja um perseguidor.
Talvez seja um predador de aproximação silenciosa. Um animal que surge lentamente da escuridão, perto o suficiente para atacar antes que a presa perceba. E no oceano profundo, alguns segundos já são tarde demais. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador. O Pacífico Sul possui regiões gigantescas onde quase não existem grandes predadores conhecidos. Áreas extremamente profundas, frias, com pouca atividade humana. Locais como Point Nemo ou certas regiões abissais próximas às fossas oceânicas criam ambientes perfeitos para espécies extremamente difíceis de estudar. E isso gera um problema enorme. Porque no oceano, a ausência de registros não significa ausência de criaturas. Na verdade, muitas espécies profundas só foram descobertas depois que apareceram mortas em redes de pesca. Algumas sequer foram vistas vivas. Então imagine um predador adaptado para se mover lentamente, viver em escuridão total, gastar pouca energia e atacar apenas em momentos perfeitos. Você provavelmente teria um animal que quase nunca seria observado caçando. E talvez seja exatamente por isso que certos ataques no Pacífico parecem não deixar rastros claros. Porque o ataque acontece rápido demais e silenciosamente demais. Isso também explicaria outra coisa muito estranha sobre o Oceano Profundo. Muitos predadores abissais não evoluíram para vencer pela força. Eles evoluíram para vencer pela inevitabilidade. A lula colossal faz isso com ganchos giratórios. O peixe pescador faz isso usando luz bioluminescente. E o tubarão adormecido parece fazer isso reduzindo quase completamente sua presença. É como se a evolução tivesse criado predadores que não precisam dominar o ambiente. Porque eles literalmente se tornam parte dele. E honestamente, talvez isso seja mais assustador do que qualquer monstro gigante. Porque o verdadeiro terror das profundezas nunca foi algo enorme destruindo tudo. O pior tipo de predador é aquele que você nem percebe chegando. E existe outro motivo pelo qual os cientistas levam esse animal tão a sério. A longevidade dele é absurda. Espécies próximas, como o tubarão da Groenlândia, podem viver centenas de anos. E alguns pesquisadores suspeitam que certos tubarões adormecidos do Pacífico também têm um crescimento extremamente lento. Isso significa que alguns indivíduos podem passar décadas aprendendo os mesmos ambientes profundos. Décadas. Imagine um predador vivendo no mesmo sistema oceânico por tanto tempo, que praticamente conhece os padrões das presas melhor do que elas mesmas. No fundo do mar, experiência pode ser tão importante quanto velocidade. E talvez seja exatamente isso que transformou esses animais em predadores tão eficientes. Mas aqui está a parte mais importante. Nós ainda sabemos muito pouco sobre as profundezas do Pacífico. Mais pessoas estiveram na Lua do que exploraram completamente certas regiões abissais da Terra. E isso cria uma situação estranha. Porque quando encontramos marcas incomuns em animais, desaparecimentos estranhos, ou ataques difíceis de explicar? Às vezes o problema não é que exista um monstro desconhecido. O problema é que ainda entendemos muito mal os predadores que já existem. E talvez o tubarão adormecido do Pacífico seja exatamente isso. Não um kraken. Não uma criatura sobrenatural. Mas um predador tão adaptado à escuridão que parece impossível observá-lo funcionando. Como se a evolução tivesse criado um animal especializado em apagar sua própria presença. No fim, talvez os ataques sem rastros do Pacífico tenham uma explicação muito mais desconfortável do que imaginamos. Porque monstros gigantes chamam atenção. Predadores invisíveis não. E no oceano profundo, os animais mais perigosos geralmente não são os maiores. São os que aprenderam a existir sem serem percebidos. Então da próxima vez que alguém falar sobre marcas estranhas encontradas em animais no Pacífico, talvez a resposta não esteja em alguma criatura lendária escondida nas profundezas. Talvez esteja em um predador real, que já vive ali há milhões de anos, observando no escuro, movendo-se devagar e atacando sem deixar quase nenhum rastro. Se você gostou desse vídeo, comenta qual criatura das profundezas você acha mais assustadora.
E se quiser ver mais mistérios reais do Oceano Profundo, se inscreve no canal porque ainda existem lugares no Pacífico que praticamente ninguém conseguiu explorar.